É muito triste a gente constatar que já não estamos em uma sociedade cristã. Quando eu era pequeno, devia ter uns 13, 14 anos de idade, ainda tínhamos uma comunidade que no mínimo respeitava a igreja, respeitava Jesus Cristo, enfim, respeitava o próprio Deus. Os tempos em que vivemos, a história é outra. A sociedade se afastou de Deus, quase que completamente. Entre aqueles que são chamados de ateus, nós temos os mais tradicionais, que vivem suas vidas seguindo uma moralidade prática. Uma moralidade onde a regra é: não faço mal porque não gostaria que me fizessem esse mal. É uma moralidade até legítima, apesar de não ser nem um pouco altruísta, mas é uma moral válida, no caso concreto, no dia a dia de nossas vidas. Além dos ateus tradicionais, temos os neo-ateus, que criticam qualquer sentimento religioso, corrente de fé ou religião, porque simplesmente não conhecem verdadeiramente qualquer religião, mas uma caricatura que o mundo faz de uma ou mais religiões. Chego a afirmar que os neo-ateus, em sua grande maioria, querem viver conhecendo somente esta caricatura da fé. Esse deboche que nem arranha a superfície do que realmente possa ser uma fé legítima, baseada em provas lógicas, filosóficas, materiais e completamente sensatas. Alguns misturam esse neo-ateísmo com o desejo de não serem criticados pelas vidas que eles levam. Por que casar? Posso ter a mulher que eu quiser. No caso de um homem, não querer compromisso verdadeiro. A pílula anticoncepcional, a camisinha e até mesmo o aborto resolvem todos os problemas se por acaso aparecer uma gravidez. Por que assumir compromissos se posso buscar o prazer pelo prazer e não ser responsabilizado por nada? Esse moralismo cristão só atrapalha. Afinal, as mulheres agora estão se tornando feministas e querem ter o mesmo direito, como se um homem ser um galinha, uma pessoa promíscua sexualmente falando, fosse algum direito. Essas mulheres querem ser iguais aos homens, querem mandar no próprio corpo e se esquecem que o feto não é uma extensão do corpo feminino, mas um ser humano vivo. A medicina prova completamente essa verdade. Quantas mulheres, buscando essa ideia distorcida de independência sexual, acabam sendo mais promíscuas do que esses homens que nada entendem de amor verdadeiro e se tornam, novamente, brinquedos nas mãos desses mesmos homens. É um círculo vicioso da busca do prazer pelo prazer, que só fere as pessoas, coisifica o ser humano e alimenta o sexo desvinculado do amor matrimonial. Esse tipo de sexo só destrói e até mata, como vemos no caso do aborto reivindicado como um direito da mulher, de querer ser igual ao homem. Enfim, essas mulheres querem ser tão iguais aos homens que querem tomar a posição dos homens em uma relação amorosa, literalmente falando, surgindo aí muitos casos de lesbianismo feminista, homossexualismo motivado pelo feminismo. Muitas mulheres estão até sustentando que são feministas e não femistas. Coloca-se uma nova expressão nesse caldeirão de confusão moral e tenta dizer que o feminismo é o oposto ao machismo e que o feminismo não é algo negativo, mas quer apenas valorizar a mulher no mercado de trabalho, no campo social e etc. Ou seja, com essa justificativa, tenta-se separar o feminismo da homossexualidade, da luta pelo aborto como um direito da mulher, com outra expressão. No final das contas, quem tenta trocar a palavra feminismo por femismo está simplesmente concordando que muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, que se diziam feministas, estavam exatamente defendendo estas práticas imorais e anticristãs. E a solução é mudar o nome.
A minha fé proclama que o homem e a mulher são seres igualmente importantes, mas dignamente complementares. E agora, por causa de toda essa confusão, temos famílias sendo destruídas. Mulheres desrespeitando homens e vice-versa. E casamentos sendo destruídos pela simples justificativa de que o matrimônio, casamento abençoado por Deus, não é uma instituição moderna, mas uma instituição atrasada e criada por uma tradição religiosa antiga e ultrapassada. Meus irmãos, o matrimônio é a solução, não o problema. Assim como Adão e Eva cometeram o pecado original da desobediência, seduzidos pela serpente, tentados pelo maligno, com a promessa de que seriam verdadeiros deuses, donos de seus próprios narizes, os homens atuais, homens e mulheres, querem ser maiores do que Deus e com isso constroem argumentos absurdos para sustentar os seus próprios erros. Em um casamento é necessário ter cumplicidade, compromisso com a missão de gerar filhos para Deus, seres humanos para povoarem o céu. E isso não é fácil. Além da cumplicidade, é preciso saber tolerar os defeitos do outro e ajudá-lo a sobrepor esses mesmos defeitos. O matrimônio, meus irmãos, é exatamente isso. Uma mulher que precisa ajudar o homem a ser salvo por Jesus e um homem que precisa ajudar a sua mulher para também ser salva por Cristo. Qualquer outro desejo de posse ou de intolerância ou até mesmo falta de misericórdia mútuas trará a ruína do matrimônio. O problema não está na fé ou na religião, mas sempre esteve dentro do homem. O homem é o pecador, o homem é o problema. Casamentos são destruídos porque o homem não quer ouvir o que Deus ensina acerca desta convivência entre marido e mulher. O homem, assim como os primeiros pais, o homem quer ser como Deus. Não quer ouvir a Deus, quanto mais segui-lo. E esse é apenas, meus irmãos, um exemplo em que as instituições católicas estão sendo atacadas, em que a mensagem de Jesus é completamente distorcida, desfigurada e ainda se torna culpada pela ruína das pessoas que não querem ouvir o Cristo, mas seguir o feminismo, o ateísmo, o homossexualismo e tantas outras formulações que só destroem, deformam e esvaziam a dignidade do próprio ser humano. A homossexualidade é outra prática que está destruindo a humanidade. Leis que protegem os homossexuais nem precisariam ser criadas. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, injuriar alguém ou agredir alguém já é crime. Não precisa ter lei especial para proteger o homossexual. O que falta é o ser humano seguir o ensinamento cristão, que diz: não julgueis para não serdes julgados. Mas o que acontece é que a sociedade dá uma volta enorme e cria mecanismos de defesa dos homossexuais que são tão desproporcionais e descabidos que tal prática sexual está virando moda e impedindo os próprios pais de educarem seus filhos como eles, pais, desejam. Aliás, muitos pais estão sendo confundidos com esse pensamento absurdo da ideologia do gênero e que simplesmente oprime as relações humanas. Sem mencionar que atualmente o comportamento homossexual continua intimamente ligado a uma doença psíquica, uma patologia chamada disforia de gênero. Ela continua oficialmente sendo considerada uma doença e comprovadamente designada como uma doença.
Achar que uma mulher pode ser biologicamente menina e decidir que é do gênero masculino é uma decisão patológica, construída com base em realidades não objetivas e que simplesmente, no final das contas, deformam o ser humano. É algo induzido por uma ideologia sem provas científicas, uma ideologia que visa, inclusive, assim como as políticas de aborto e do uso de métodos contraceptivos, controlar a natalidade em todo o mundo. E falar isso abertamente não é desrespeitar os homossexuais. Essa verdade apenas confirma que a diferença deve ser tolerada, mas não esfregada na cara dos outros, porque assim começa-se a criar um desrespeito agora para com os heterossexuais, uma heterofobia. A relação heterossexual é natural, concordante com as realidades biológicas e objetivas, e ainda por cima é aberta à geração de vida humana. Um homossexual, por exemplo, só nasce de uma relação heterossexual. Novamente, meus irmãos, o erro é do ser humano e não de Jesus Cristo, que pregou a castidade, condenou a impureza, a prostituição, a promiscuidade sexual, a fornicação, o adultério e, inclusive, a homossexualidade. São os homens que levantam bandeiras e constroem ideologias baseadas em mentiras e que apenas confundem os próprios homens. Podemos falar, por fim, do comunismo ateu. Quantos cristãos estão tentando conciliar o cristianismo com o comunismo? Na Igreja Católica, por exemplo, temos a já condenada e herética Teologia da Libertação. Entre os protestantes existem movimentos que também tentam fazer o mesmo. O cristão não precisa ser comunista, porque o cristão necessariamente ele já deve ter uma preferência imperativa, obrigatória pelos pobres. Ele mesmo, o próprio cristão, deve ser principalmente pobre de espírito, se quiser chegar ao reino dos céus. O comunismo ateu qualifica a religião como uma ferramenta da elite para domesticar o povo. O comunista, portanto, não crê em Deus e é decididamente anticristão. A história prova isso. Quantos cristãos, quantos sacerdotes foram mortos por causa das ditaduras comunistas ao longo da história? E ainda entra a questão da ideologia baseada em mentiras. Karl Marx, um dos formuladores do socialismo científico e que inspira tantos comunistas / socialistas em nossa época, teorizou sobre o assunto e alterou com isso os dados sobre o capital, propositalmente. Karl Marx quis provar a eficácia do socialismo com dados mentirosos. Muitos economistas, inclusive o Prêmio Nobel de Economia de 1974, Friedrich Hayek, no seu artigo O Uso do Conhecimento na Sociedade, ele explicou que o planejamento central da economia exigiria que o Estado concentrasse uma enorme quantidade de informações, mas um volume tão grande que nenhum Estado no mundo é capaz de reunir. E mostrou, grosseiramente falando, que o socialismo, na prática, é impossível. É uma fantasia baseada em mentiras. Trata-se de uma ideologia falsa, usada por poucos para direcionar muitos e construir tantos regimes ditatoriais ao longo da história mundial que ceifaram milhões, eu disse milhões de vidas, e que agridem profundamente a fé e o próprio Deus. A gente poderia aqui se estender mais e mais. Contudo, o que importa dizer é que tais ideologias, tais pensamentos anticristãos,
estão fincando poderosas raízes na nossa sociedade atual e já estão destruindo há muito tempo muitos homens e mulheres, muitas famílias, e de forma mais evidente e descarada em nossos tempos atuais. As pessoas precisam acordar. A sociedade está adormecida e as sequelas estão se formando. As sequelas já são tão profundas que já é impossível termos uma sociedade cristã novamente. Será que Jesus, ao retornar em plena glória, encontrará fé sobre a terra? Felizmente, Jesus previu tudo isto. E para nós que somos cristãos, devemos nos animar e fazer a nossa parte. Continuar fazendo com o nosso testemunho, com a nossa evangelização, inclusive dentro de casa, e com nossas orações. Elas são muito importantes. O ateísmo, seja ele oriundo do marxismo cultural ou não, o feminismo, a ideologia do gênero, o próprio homossexualismo, o aborto e até mesmo a descriminalização das drogas, nada mais são do que novas formas de se agredir a Deus e destruir o próprio homem. Assim como quaisquer outros pecados, inclusive os pecados criticados por seguidores dessas mesmas mentiras, como os pecados do machismo, da religiosidade hipócrita, da intolerância com o pecador e não com o pecado, a falta de misericórdia e de solidariedade para com o próximo. Esses posicionamentos são simplesmente anticristãos, pecados, sempre foram, contra a vida humana e contra o próprio ser humano. Esses pecados que mencionamos, como o machismo e a hipocrisia, já tão conhecidos, não justificam essas mentiras que nós refutamos nesse vídeo, que nada mais são do que mentiras disfarçadas de soluções fantasiosas ou mentiras disfarçadas de verdades inquestionáveis. Peçamos a Jesus Cristo que na sua infinita bondade envie seu Espírito Santo de amor. Que nosso Deus oriente as pessoas a perceberem os argumentos falsos dessas mentiras que levam o homem a magoar o próximo, que levam o homem a ceifar as vidas de inocentes, como no caso do aborto, que levam o homem a destruir famílias inteiras, que deformam o homem que foi criado à imagem e semelhança desse mesmo Deus. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários a sua reflexão sobre essas mentiras disfarçadas. Participem. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Muito obrigado, desculpe qualquer coisa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.